Ora, entre os quais subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E, onde eu estou, ali estará também o meu servo. E, se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Amados, estamos diante de um texto belíssimo, onde Cristo está no momento áureo do seu ministério. Se nós vemos no início, percebemos que Jesus Cristo foi à casa de Maria e Lázaro para um jantar. E ali todos queriam vê-lo, bem como a Lázaro, que era ali então aquele que havia sido ressuscitado ao 4º dia. Para os judeus isso era algo extraordinário, porque na verdade nunca se ouvido falar que alguém fosse ressuscitado, que dirá ao 4º dia. Na verdade, muitos ouviram falar alguma coisa a respeito, mas ao 4º dia para os judeus era algo inacreditável, porque na verdade, pela tradição deles, isso nunca havia acontecido, algo semelhante. Então, na verdade, como todos queriam ver Jesus, sabendo que ele estava se aproximando de Jerusalém, então ele ficou ressabiado dessa questão. Nós percebemos que no outro dia vemos que a multidão estava a querê-lo fazer rei. Ali há narrado a entrada triunfal. Temos ali ele entrando num jumentinho, filha de jumenta, conforme profetizou Zacarias. Ali estava se cumprindo as escrituras. Ele fez questão de que isso fosse cumprido ali. Eles queriam torná-lo um rei. Na verdade, não o rei como a gente entende pelas escrituras. Ele queria que eles o libertassem do jugo romano. Eles queriam um libertador, um rei que os tirasse da opressão de Roma. Então Jesus percebe que o momento é um momento maravilhoso, áureo do ponto de vista humano. Mas Jesus sabia que isso, na verdade, não poderia atrapalhá-lo no propósito de ir até Jerusalém. Ele tinha que ir até a cruz. Esse era o seu encargo. Esse, na verdade, era a consumação do seu ministério terreno, de 3 anos e meio. E quando vemos aqui que chega o verso 20,
E aí vemos que os gregos querem ver Jesus. Os gregos falam com seus discípulos e eles querem ver Jesus. Queridos, do ponto de vista humano, os gregos quererem ver Jesus, os gregos amavam a sabedoria. Eles queriam ver do Cristo a sua sabedoria. Como pode ser isto? O homem que ressuscitou, um homem após a morte, 4 dias após a morte, como pode ser isso? Ali seria o momento em que Jesus certamente teria um boom no seu ministério terreno. Ele poderia fazer o caminho da alta exaltação. Mas o Cristo Jesus, ele não queria esse caminho. Veja o verso 23. O verso 20 diz assim: ora, os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Mas olha a resposta de Jesus diante disso. Ele, sabendo que era iminente, a sua fama seria altamente proclamada entre os gregos, tomaria o mundo. Só que ele não queria o caminho da alta exaltação. Olha a resposta de Cristo no verso 23. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Quando ele fala chegada a hora, várias vezes no Evangelho ele diz: ainda não é chegada a minha hora. E muitos não compreenderam, ele falou até Maria naquele casamento: ainda não é chegada a minha hora. A hora que era chegada estava se aproximando, era a hora em que ele iria à cruz, e ele seria glorificado, na verdade, mas também glorificaria o Pai. Ele vem glorificando o Pai desde o início do seu ministério. Na verdade, alguns pensam que ele tomou a cruz em direção a Jerusalém, ali naqueles arredores. Mas, na verdade, Cristo Jesus tomou a cruz antes da fundação do mundo. É o que diz Apocalipse. Ele foi imolado antes da fundação do mundo. Ali ele já tomou a sua cruz. A cruz da renúncia, da abnegação, daquele que faz a vontade de outrem, a vontade do Pai, daquele que veio se encarnar, e como homem, ele veio fazer a vontade do seu Pai. E a vontade do seu Pai passa pela cruz. Porque a cruz é o momento onde seria revelado, de fato, quem era Deus de maneira mais apropriada. Era o ápice da revelação de quem seria Deus diante dos seus inimigos, sejam as potestades dos ares, como os homens maus. E aqui vemos que ele está dizendo realmente sobre a sua morte, porque o verso seguinte, o verso 24, confirma isso. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Olha o que ele está dizendo. Ele usa uma metáfora para falar da sua morte. Aqui ele é o grão de trigo. E ele diz que o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Aqui ele usa palavras para uma sociedade agrícola, que entendia muito bem o que ele estava falando. Ele estava dizendo que a semente de trigo, ela deve passar pelo processo de ser colocado na terra, deve ser enterrado, a ponto de que essa semente, ela precisa germinar, e ela germinando irá crescer, e ao crescer ela vai rompendo ali a sua casca. Ao romper a sua casca, ela manifesta o poder da vida, a vida indissolúvel, a vida maravilhosa, a vida de Deus. É isso que ele estava dizendo. Eu, em mim, em Jesus, essa casca, esse invólucro, aqui está a vida indissolúvel de Deus. E aí ele estava dizendo: olha, eu preciso morrer, para que na minha morte haja reprodução dessa semente. E muitos seriam feitos também sementes. E aí vemos ele explicando isso de maneira bem profunda em Mateus, naquelas parábolas. Ele diz que primeiro a semente do evangelho é plantada no coração do homem, daquele que creu. E aquele homem, então, se torna depois uma semente que vai ser plantada no mundo. Porque o mundo é a lavoura de Deus, onde Deus, então,
vai cultivar o seu povo, e o seu povo então deve manifestar a vida de Deus que está dentro dele. Então ele está falando, olha, eu sou o grão de trigo, eu preciso morrer para que haja fruto, para que milhares e milhares de pessoas que crerem em mim sejam assim como eu, um grão de trigo. Mas se aqueles que creem se tornam um grão de trigo, o que ele diz a respeito disso? Aí ele fala, quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Olha as palavras que ele usa. Ele diz que aquele que procura, de algum modo, preservar-se, está desfrutando neste mundo meramente dos prazeres, sem, de fato, se atentar para a vontade de Deus, ele está desperdiçando a sua vida. E ele diz que o que ele fez desde o início da sua caminhada, foi dar a glória ao Pai, foi caminhar em direção à vontade do Pai, sempre buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua vontade. Vemos muito bem isso num texto que fala muito bem isso em Filipenses, capítulo 2. Nós podemos ver, vou ler com os irmãos, um texto que fala muito bem sobre isso. Filipenses 2, do verso 5 ao verso 11. Olha o que diz a respeito. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o seu igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Veja até aqui, irmãos. Olha como que o processo da cruz dele passa pela encarnação. Ele veio ao mundo e se tornou um anônimo no mundo em que ele criou. Ele foi julgado pelas suas próprias criaturas. Ele andou entre os homens, foi escarnecido, zombado. Não fizeram dele caso algum, quando na verdade aquele era o Filho de Deus, oculto naquele corpo de Jesus. E ele se humilhou, mas seguiu firme, obediente à vontade do Pai, até a morte e a morte de cruz. Isso mostra a devoção dele pelo Pai. Pelo que também, presta atenção na expressão, pelo que também. Em razão de tudo que foi dito aqui, olha o que o Pai fez com ele. Olha o motivo, a razão. Por causa disso, o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Aqui nós vemos, queridos, que ele preferiu o caminho do alto sacrifício, ao invés da alta exaltação. Quando, na verdade, nós vemos que a exaltação, ela é precedida pelo sofrimento. Isso é o testemunho das Escrituras. E, para que alguém seja exaltado, ele precisa passar pelo processo da morte. Além do sofrimento, o sofrimento vai até a morte, porque ele precisa se anular-se, esvaziar-se. Ele precisa, então, como servo do Pai, como servo de Deus, ele tem que anular a sua própria vontade, o seu ego, para que o Pai seja exaltado. Na verdade, nós sabemos que o Pai, ele quer o Filho. Essa é seu prazer. Mas o Filho deve ser manifestado por meio dos homens. O Espírito de Cristo está em nós. E é necessário de que os filhos de Deus tenham a consciência de que são filhos de Deus. E que, portanto, precisam manifestar o fruto pelo qual o Pai os criou que fosse. É o fruto da vida. É o fruto das boas obras do Pai, porque todo aquele que está no Pai, que é a árvore, a videira,
E nós somos os ramos dessa videira, precisamos o quê? Dar o fruto que a videira pede que seja dada pelos seus ramos. Vemos aqui, no verso 26, que ele continua dizendo: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai honrará. Presta atenção, amados. Ele diz: se alguém me serve. A pergunta é: nós não somos servos de Cristo? Não há muitos servos de Cristo, ou que se intitulam servos de Cristo nesse tempo? Olha o que ele diz então a todos nós: siga-me. O siga-me aqui é imperativo, é uma ordem, não é uma opção, é uma ordem. Se alguém me serve, deve me seguir. E a pergunta é: seguir para onde? Para onde ele estava indo? Para onde ele quer que nós vamos? E ele diz: onde eu estou, ali estará o meu servo. E onde ele estava? Que nós devemos estar também. Porque ele disse: aonde eu estou, estará o meu servo. Se nós somos servos, queremos servir a Deus, onde ele está? Essa é a pergunta. Repare, irmãos, que desde o início ele vem falando sobre a necessidade de ir a Jerusalém. E à medida que os evangelhos vão avançando, você vai percebendo que isso vai ficando muito claro. Começa no batismo ali, em Mateus 3. Ele já está dizendo sobre a sua morte. Mal ele começou o seu ministério, ele já está falando: eu devo morrer, eu vou morrer, eu vou até a cruz, porque é a vontade do Pai, não sofrimentos. O Pai não quer sacrifício humano, o Pai não quer sofrimentos, violências. Isso é para os homens maus, isso é para a velha consciência. Na verdade, ele queria alguém que tivesse uma devoção profunda por ele, que exalasse um grande amor. Percebe a figura já no começo, quando aquela mulher, ela pega aquele vaso de nardo puro para ungir o corpo de Cristo. Ele diz: olha, isso aponta para o meu sofrimento, para o meu sepultamento, é para a minha morte. É como se ali estivesse dizendo o seguinte: olha, eu sou o vaso que deve ser rompido na cruz. E aquela perfumaria, cara, assim, de um preço, assim, caríssimo, apreciável, um perfume maravilhoso, deve subir nas narinas do Pai. É claro, amados, é uma linguagem antropomórfica, mas ele está dizendo: olha, esse é o prazer do Pai. O Pai se agrada naqueles que têm uma devoção por Ele, aqueles que o amam, aqueles que amam a Ele mais do que a si mesmos. Eu estava conversando com o Marcinho e com o João, inclusive sobre uma passagem que falava disso em Mateus, onde Jesus disse: olha, se o discípulo, se alguém não amar os seus pais, ou mais do que a si mesmo, né? Amar a mim mais do que a si mesmo, os seus pais, ou sua nora, sua filha, ele diz isso: não é digno de ser o meu discípulo. E as pessoas ficam preocupadas, dizendo: mas eu devo abandonar os meus pais, então, por causa da fé, do amor a Deus? Não é isso que ele estava dizendo. Ele está dizendo que o amor de Deus, o amor que nós temos pelo Pai, ele é tão profundo que certamente traria uma separação nas consciências. As pessoas não entenderiam esse amor, e certamente muitas odiariam a nós, e certamente nos perseguiriam. Haveria rupturas nas suas famílias, com certeza, mas não é do agrado dos cristãos separar-se de ninguém. Na verdade, eles querem apenas amar ao seu Senhor. E as pessoas, por não entenderem isso, que o amor do Pai é um amor que ama o outro e deixa ele livre. É um amor que, na verdade, ele não tem possessão, não tem ciúmes, ele não tem o interesse próprio. É um amor que, na verdade, faz com que o outro seja apenas o alvo do bem que ele quer do outro. E as pessoas não entendem isso, porque, na verdade, elas têm um amor que, na verdade, não é amor, é algo egoísta.
E aí eles querem separá-los do Senhor, como se isso fosse possível. Ninguém pode separar alguém do Pai, porque o amor do Pai está movido, ele é servido no Espírito. Não há prisões para aqueles. Os primeiros cristãos foram presos, mortos, torturados, mas jamais nenhum segundo se afastaram do Pai. É ilusão, queridos. Ninguém pode afastar um cristão do Pai, legítimo, aquele que conheceu o amor do Pai. Isso é impossível. Podem rasgar todas as Bíblias, mas o testemunho, o Evangelho estará dentro de nós. E aqui, por não entenderem as pessoas que esse amor é um amor que levaria certamente as famílias a amarem mais uns aos outros. Talvez por isso explique porque as pessoas, elas têm tantas inimizades, elas têm tantas rupturas, há tantas divisões, porque elas não entenderam o amor do Pai. Queridos, ele diz, siga-me. E para onde ele estava indo? Ele estava indo até a cruz, de modo mais imediato, mas na verdade ele estava indo para o Pai. Ele sempre quis o Pai. Ele estava na glória com o Pai, diz João 17, a glória que estava comigo, eu estava contigo, a gente era unidade perfeita, em amor, em tudo. E nós somos aqui separados no tempo, na verdade, por uma obra de salvação, de redenção do mundo, dos homens. Eu devo morrer no lugar dos homens. Eu irei tomar a cruz e levar o velho homem até lá, para dar cabo a essa humanidade. Porque, na verdade, os homens, depois da queda, se tornaram prisioneiros da sua própria consciência caída e não conseguem se libertar disso. Leia Romanos capítulo 7 e você vê o que Paulo diz. Miserável homem que sou, é a conclusão. Quem me livra do pecado? Quem poderá então cumprir a vontade de Deus? E aí o filho diz, olha, sacrifícios não quiseste, prepara-me um corpo. Eu irei entrar na criação que nós criamos. Irei mostrar a ela o mistério de Deus, que é o Pai, o divino, se unindo ao humano. Que é a vontade de Deus se relacionar com a sua criação. Deus não criou robôs. Tem alguns irmãos que às vezes até pensam que parece tudo robô, mas não é assim. Na verdade, o Pai, Ele quer se relacionar com a sua criação, porque o amor é doativo. O amor, ele se doa para o outro. O amor é incapaz de cuidar de si mesmo, como que quer seus próprios interesses. É o testemunho de 1 Coríntios capítulo 13. E por que então, apesar de alguns atribuírem ao Pai de ser egoísta, diz, e onde eu estou? Quando nós lemos João, capítulo 14, um pouco mais adiante, nós vamos ver aonde ele diz que está. Inclusive foi cantada um pouco dessa porção pela irmã Andresa. Olha o que ele diz em João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vou teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Ele está dizendo, olha o movimento, eu vou preparar um lugar. E ele fala de moradas. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, aqui ele repete, estejai vós também. Parece, é muito similar o texto. E aí ele diz, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Olha que Tomé, ele está perguntando duas questões aqui. Para onde vais e como saber o caminho? Presta atenção na resposta de Cristo. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui ele responde a primeira indagação de Tomé, eu sou o caminho. Depois ele vai dizer a segunda indagação de Tomé. Ele responde no mesmo verso, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo, eu vou para o Pai. Na verdade,
Vocês devem vir ao Pai, e eu sou o Pai. Eu e o Pai somos um. Porque eu sou o Pai manifestado em carne. E aí ele diz: se vós não me tivesses conhecido, conheceríeis também meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Ele continua dizendo: olha, vocês têm visto o Pai, olha para mim. Replicou-lhe o Senhor: mostra-nos o Pai. Ele continua sem entender, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não tens conhecido. Eu insisto, Filipe, você não tem me conhecido. Quem vê a mim vê o Pai. Eu sou o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ou ele repete: eu estou no Pai. Mais adiante ele vai dizer a mesma coisa. O que ele estava fazendo? Ele está fazendo uma obra de edificação, preparando-nos um lugar no Pai. Daí ele preparou o caminho, ele foi até o Pai. Ele é o primeiro homem que se apresentou ao Pai, como a primícia dos que dormem. Então ele foi até o Pai, mas passou pela cruz, porque ele tinha que levar o velho homem à cruz. Ele tinha que fazê-lo morrer. E ali, todo o escrito de dívida que estava contra nós foi destruído. Porque, na verdade, o velho homem é incapaz de se chegar a Deus. O velho homem é incapaz de ser atraído por Deus, porque na verdade o velho homem ele só cogita daquilo que é da terra e daquilo que é de interesses do egoísmo. Ele não pode se aproximar do Pai, ele não tem um grande amor pelo Pai porque não conhece o Pai. Ele precisa de uma nova consciência, ser despertado do seu espírito. Voltemos ao texto de João, e ele continua dizendo: e se alguém me servir, o Pai o honrará. Mas lembre-se, como alguns às vezes ficam dizendo: serve a Deus, Pai vai te honrar, Ele vai te dar bênçãos materiais, é isso. Alguns dizem, mas aqui ele está muito claro: se você quer me servir, você deve me seguir. E se você vai me seguir, você deve ir até a cruz. Alguém quer ser honrado pelo Pai? Vá até a cruz. E aí no verso 27 ele diz: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mais precisamente com esse propósito vim a esta hora. E aqui vemos algo muito similar com a narrativa do Getsemane, naquele jardim, onde ele suou gotas de sangue. Aqui vemos ele sabendo que a iminência do peso do pecado que ele tinha que levar naquela cruz. E a sua alma, como homem, sofre. Por isso ele entende, como diz o escritor aos Hebreus, ele sabe muito bem o que é sofrimentos. Ele participou dos mesmos sofrimentos que nós, mas ele venceu, porque era necessário que ele vencesse, porque o primeiro homem caiu, mas o segundo homem é o homem da profecia de Gênesis, é o homem que se manteria de pé, é o homem que de fato tomaria posse daquelas profecias do Gênesis. E ele venceu como homem, porque como Deus, ele é invencível. E ele diz: Pai, salva-me desta hora. Como ele diz lá: passa de mim esse cálice. Mas logo ele diz, com grande convicção: mais precisamente com este propósito vinho para esta hora. Lá no Getsemane ele diz: contudo, seja feita a tua vontade. Ele segue firme, querido, na direção da cruz, da vontade do Pai. E esses sofrimentos que nós temos, muitas vezes, por causa de tomar a cruz, não é simples, querido. Tomar a cruz, anular a si mesmo, não é um caminho simples. Haverá muito sofrimento. Mas como eu disse ao Marcinho lá e ao João, vou repetir a vocês: aqueles que amam, eles vão sofrer. Porque não há como amar sem sofrer. Porque o amor, ele implica em tomar uma cruz, anular-se, crucificar o velho eu. É impossível amar sem sofrer. Para você amar o outro, você vai ter que sofrer. Só que os que não amam também sofrem. Só que eles vivem na ilusão, achando que todas as questões que eles vivem, parecem que eles não sofrem,
mas na verdade todo o mal que eles acumulam no seu coração, mágoas, rancores, ódio, só os fazem sofrer e o manterem distante do Pai. E eles sofrem porque não têm a esperança de Deus e sofrem por causa dos seus próprios pecados. Mas aqueles que seguirem firmemente a cruz, tomando a cruz, vão sofrer, mas terão a paz na alma, terão alívio, o consolo do Espírito. Jamais serão desamparados. Não que Deus ampare alguém, mas nós que nos afastamos dele, nós que na verdade não queremos se achegar ao Deus, a Pai, nós é que na verdade temos medo de nos achegar ao Pai. Mas quando ele foi até a cruz, ele abriu o caminho e ele disse: olha, vocês podem se achegar a Deus, sigam com confiança. Como diz o escritor aos Hebreus, e o pastor citou, foi aberto um vivo e novo caminho de volta para o Pai. Então você pode se achegar, porque judicialmente ele já fez toda a obra. Nele, todos nós fomos salvos. Porque ele levou o velho homem até a cruz. Você estava lá naquele velho homem, então você foi crucificado com Cristo. Só que, como toda a Escritura, a verdade ela deve ser vista em dois aspectos. E, na verdade, eles são um. E eles não podem ser desassociáveis. Você foi até a cruz com ele. Ele te levou até a cruz. E lá você foi crucificado com ele. Mas o que ele disse? Tome a sua cruz. Por quê? Porque o processo de crucificação do seu ego deve continuar. Deve ser manifestado dentro de você aquilo que a gente chama da experiência da salvação, a salvação orgânica. O homem deve experimentar a crucificação do seu ego. E ele diz, no verso 28, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, e já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. Percebe, queridos, que aqui nós temos uma voz que fala com o Pai. Em 3 oportunidades, fora esta aqui, mais 2, aconteceu esse episódio. Nós vemos em Mateus 3, logo após quando ele sai do batismo de João, das águas do Jordão, onde ele diz que era necessário que se cumprisse a justiça ali. Vemos também isso no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, ali narrado em Lucas capítulo 9. Em ambas as passagens tem uma curiosidade, porque, como eu falei no início, quando Jesus ele vai até as águas e é levantado das águas no batismo, o batismo aponta para a morte e a ressurreição. Ele deveria morrer e seria ressurreto ao sair das águas. Ao emergir, estaria falando da sua morte. Ao ele sair das águas, estaria falando da sua ressurreição. Então está falando da morte. Ali já estava anunciando, ele veio e sabe, e veio para morrer, para levar o homem até a cruz. E no Monte da Transfiguração, nós vemos também que ali temos Elias e Moisés representando o testemunho da lei acerca de Cristo, porque na verdade a lei serviria para testemunhar sobre o Cristo. E logo a lei desaparece porque o Cristo deve ficar de modo absoluto, único. Como o pastor bem pregou esses dias, Cristo é único. Cristo deve ser sempre o alvo de todos aqueles que creem. Nós somos discípulos de Cristo e não de Moisés. Mas ali você percebe que Moisés e Elias estão falando acerca da partida de Cristo. Ou seja, está falando da sua morte. E nos 2 episódios a voz do céu diz, este é meu filho amado, em quem me comprazo, é nele que está o meu prazer, porque ele expressa um amor profundo pelo Pai, a ponto de morrer pelo Pai. Ele serve ao Pai, ele manifesta os ricos atributos de Deus, as virtudes de Deus estão ali em Jesus. Ele manifestou o seu grande amor aos homens, ao Pai, ele se entregou. Embora o matassem, mas ele se entregou. Ele não morreu contra a sua vontade. Ele antes crucificou a sua vontade, que dizia para que ele não morresse. Mas ele foi até a cruz. E nesse episódio a voz fala novamente com ele, diz, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei.
As obras de Cristo demonstravam que ele tinha glorificado o Pai em seu viver. A cada passo dele, ele crucificava e ele esmagava a cabeça da serpente. Ele ali destruía as obras do diabo, ele destruía o mal, e a cada passo dele à cruz ele dizia: não, contudo seja feita a tua vontade, eu vou até a cruz, eu vou até o Pai, eu serei recebido pelo Pai, e a prova de que ele foi recebido e aprovado pelo Pai é de que o Pai enviou o Consolador aos homens, dizendo: olha, o Consolador ressuscitou dos mortos, e ao terceiro dia, isso é a prova de que ele foi aprovado como homem e recebido no Pai. Os homens o colocaram à cruz, e a cruz foi seu trono de vergonha, mas ali era a exaltação de Cristo. Vemos aqui em Mateus também, um texto belíssimo, que fala um pouco sobre isso também. Mateus 16, no verso 21, até o verso 26, corrobora o que nós estamos falando. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Ele vinha falando isso, ele sempre disse isso, e cada vez que ele se aproximava de Jerusalém, ele se tornava mais claro acerca disso, embora eles não conseguiam compreender. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. E novamente aqui, ele não busca a autoexaltação, ele busca o autossacrifício. Ele diz: não, eu tenho que ir à cruz, Pedro. Você se torna para mim como adversário, porque você não entende a vontade de Deus. E todos nós, quando não estamos seguindo até a cruz, até o Pai, nessa direção, nós nos tornamos pedras de tropeço na obra de Deus, porque estamos perdidos como quem não sabemos para onde ir, em meio às nossas próprias trevas. Então, no verso 24 ele diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Novamente ele diz: quer vir após mim, negue a si mesmo, a crucificação. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Nós bem sabemos, queridos, que aqui não fala de salvação e perdição, porque, na verdade, a salvação de Deus, aquele que completou a boa obra, vai terminá-la. Ele vai terminar. E tenha confiança em Deus. Os seus pecados podem fazer separação entre você e Deus, mas Ele abriu o caminho. E existe o caminho do arrependimento. E você pode se achegar a Deus. Não deixe o medo tomar conta do seu coração. Aproxime-se do Pai. Ele vai recebê-lo. De maneira nenhuma Ele vai lançá-lo fora dele, porque você tem ido até o Pai. Mas aqui Ele está dizendo: olha, você pode desperdiçar o seu tempo e a sua vida com coisas inúteis. E aí você vai perder de vista a cruz. E se nós servimos e somos servos de Cristo, o que Ele disse no outro verso? Siga-me. Se alguém quer me servir, siga-me. Não há serviço e amor a Deus sem cruz. O evangelho sem cruz é uma falácia, é uma grande mentira. E, na verdade, muitos têm pregado um evangelho sem cruz, e por isso não têm conseguido servir a Deus no Espírito. E as relações horizontais com os irmãos e os amigos têm sido cada vez mais podres, porque falta o amor, falta a graça de Deus. E as pessoas perguntam: mas está em Deus o problema? Não, em nós. Todas essas virtudes que nos conduzem à piedade, Pedro disse que já estão todas disponíveis em nós. Elas estão todas dentro de nós. Elas são o quê? Elas são do Espírito. A obra é do Espírito. Mas você deve se entregar ao Espírito.
para que o Espírito, então, exerça o governo, que é dele, na casa que é dele. Então, voltemos ao texto. E diz assim: a multidão que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão, e outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Aquela multidão não entendia a voz que o Pai estava dizendo. A mesma multidão que estava ali na entrada triunfal, dizendo que Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Olha, vem aí o rei dos judeus. Era a mesma multidão que logo depois ia pedir a crucificação do Filho do Homem. Eles eram rasos na compreensão, não tinham raízes. Eles não podiam entender que naquele madeiro não era um mero nazareno. Ali era o Senhor da glória. Então, ele mesmo assim, Cristo disse, olha, a minha glorificação será uma grande bênção para vocês. Por vossa causa, vocês que pediram que fosse aspergido sangue sobre as vossas cabeças, que recaíssem, vocês serão abençoados com a salvação de Deus. O mesmo povo que o traiu e o vendeu e o crucificou. Então diz o verso 31, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E aqui Jesus, toda a sua obra, como eu disse, caminhando na terra, e todos os sinais, que João chama de sinais, os milagres, que na verdade apontavam para as credenciais divinas que ele tinha, porque ele era o Cristo, o Deus que se encarnou. Tudo isso apontava para a sua obra e para identificar que o Pai o havia enviado e de que o Pai estava se manifestando por meio dele. Era para eles compreenderem as obras do Pai, porque ali ele estava glorificando o nome do Pai. E o nome, glorificar o nome diz respeito, na literatura judaica, à pessoa, o seu ser, as suas características, a sua obra. Então, na verdade, glorificar o nome, glorificar é mostrar quem é aquela pessoa, era revelar quem era aquela pessoa. Ele queria revelar quem era o Pai, porque eles conheciam Moisés, conheciam o Deus de Moisés, o Deus dos vossos pais, mas era um Deus que estava ali em sombras e figuras, em imperfeições. Eles não podiam enxergar Deus, a exata expressão de Deus, quem era de fato Deus. Eles tinham Deus como um Deus bárbaro, um Deus que iria ali sempre, de certo modo, aprovar as suas guerras. E aquelas figuras do Antigo Testamento, na verdade, sempre disseram para eles que os inimigos deles sempre estavam dentro da terra deles, do coração deles. E os inimigos tinham que ser expulsos, porque o inimigo do homem é ele mesmo. O inimigo do homem está dentro dele, deve ser crucificado. Por isso que ele dizia, olha, os profetas diziam, olha, nós temos que tomar posse da terra, a terra separada. Quem foi separado, queridos? Pare de olhar para Jerusalém. Quem foi separado? Não foi você e eu? Não é você o tabernáculo de Deus que foi separado para a habitação de Deus? Então é esse que deve ser separado. E a separação, ou a santificação, como dizem, é um processo de eliminação dos inimigos interiores. Se há julgamento começa pela casa de Deus, a redenção, a manifestação dela vai começar também pela casa de Deus. O reino de Deus deve se manifestar pelo seu povo e ganhar o mundo. Então aqui, ele diz, chegou o momento de ser julgado o mundo. Mas como entender se ele diz que veio salvar o mundo, em outros versos? Eu vim salvar o mundo e não condená-lo, mas ele disse aqui que chegou a hora de ser julgado o mundo. O mundo, ele é julgado pelas obras de Cristo.
o caminhar de Cristo, que é a luz, a vida de Cristo, a vida insolúvel, a vida ilibada, a vida de amor ao Pai, a vida, toda esse caminhar de Cristo é um julgamento dos homens, porque a luz, ela traz o julgamento às trevas. As trevas são reveladas quando a luz se manifesta, e por si mesmo você se vê como alguém que é condenado pelas suas próprias obras, porque você é indesculpável, querido. Você não pode como ir contra a realidade das suas obras que são más, egoístas. Então, na verdade, a cada passo de Cristo, ele estava julgando o mundo. E o mundo não é como alguns dizem, o mundo não é uma questão de se abster de uma comida, de uma bebida, de um lugar, essas questões que alguns querem se ater. O mundo, o apóstolo João, ele deixa muito claro o que é o mundo. Basta ler João, ele diz, olha, o amor, aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está neles. O mundo e o Pai são opostos. É impossível amar o Pai e amar o mundo. É possível querer seguir ao Pai, ir até Deus, sem a cruz, sem crucificar o mundo. Ah, mas como você está dizendo que o mundo está dentro de nós? Também. Tanto o reino como o mundo estão lá. É tanto a árvore da vida como a árvore do conhecimento do bem e mal. Ambas estão lá. São duas vozes que falam dentro de você. Paulo diz que é uma luta da carne e o espírito. Em outras palavras, ele diz isso, em outras metáforas. E Jesus diz que essa luta é tão ferrenha que você deve ter contra si mesmo, que ele usa uma hipérbole e fala o seguinte, olha, se preciso for, você deve arrancar o seu braço e os seus olhos. Não físicos do corpo. Ele está dizendo, olha, você deve ter uma luta ferrenha contra o seu ego. E aqui nós temos o julgamento do mundo. O mundo, João diz, é a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. Repare, não tem nada exterior, querido. As paredes não têm soberba, nem concupiscência da carne, nem dos olhos. Quem tem é o seu ego. A bebida e a comida nada podem fazer com relação a isso. Elas não manifestam essas obras. Quem manifesta são você. Então você percebe que na verdade o mundo está aí dentro. Mas o mundo tem que ser crucificado com as suas paixões, é o que diz o apóstolo Paulo. Sem a cruz, não tem como servir a Deus. E aí nós vemos o verso áureo aqui. E quando ele fala que o príncipe será expulso, é porque lá na cruz, no verso 31, ele vai dizer, e eu, quando eu for levantado, atrairei todos a mim mesmo. Ser levantado, querido, quando eu for levantado da terra, ele ali estava sendo como maldito de Deus. Deuteronômio 21:3 diz isso. Maldito de Deus, aquele que foi pendurado no madeiro. O apóstolo Paulo diz que ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiças em Deus. Ali, ao ser levantado, era a humilhação do Filho do Homem. Ali era o julgamento dos homens e do diabo para com Deus. Ali os homens maus estavam julgando o Filho de Deus, Jesus. Mas ao mesmo tempo, ele estava julgando o mundo e expulsando Satanás do seu trono que ele usurpou, do reino dos homens que ele usurpou, que é devido a Cristo e ao seu povo, a igreja. Então nós vemos que quando ele fala de ser levantado, ao mesmo tempo que é a sua vergonha que está sendo exposta, ali é a sua exaltação, porque ali é como se ele estivesse sendo oferecido, lembra do sacerdote oferecendo uma primícia ao Pai, para o seu bem-prazer, o seu desfrute, a sua glória, era como que ele é a primícia dos que dormem, diz o apóstolo Paulo, ele estava assim sendo levantado para Deus, olha o meu filho, olha o meu prazer, não na violência, mas olha o amor, olha a devoção, olha a submissão, olha o sentimento de altruísmo dele, olha a glória sendo revelada do meu reino, olha a minha glória sendo revelada, mas aqueles que veem a cruz e não conseguem ver isto, eles têm visto apenas um moribundo, um homem
ou um verme, como diz o salmista. Eles não conseguem ver além da cruz o Senhor da glória. E isso quer dizer o quê? Que eles não têm sido atraídos pela cruz, porque o ego tem imperado dentro deles. Mas nós precisamos entender que se nós não somos atraídos pela cruz, o que mais nos atrairá? O apóstolo Paulo, ele diz, em 1 Coríntios 5, ele diz o seguinte: olha, o amor de Cristo nos constrange. E o verso depois vai dizer: julgando vós isto, um morreu por todos. Cristo morreu. E logo, um morreu por todos. Aí depois ele vai dizer: para que nós não vivamos mais para nós mesmos, para aquele que morreu por nós. Olha a expressão, julgando vós. Devemos julgar. E qual é a base, então, para seguir a Cristo? E qual é a base, então, para ir até o Pai e a cruz? É o amor de Cristo. Seguir o caminho só pode ser por uma razão, por amar a Cristo. Não há outra razão. Não é por nenhuma outra questão, senão esta. E aí quando diz assim: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Quando eu for levantado, queridos, ele continua dizendo o seguinte: Cristo deveria ser colocado no alto daquele monte, porque na verdade todos deveriam ver, como eu disse, todos veriam a sua vergonha. Tanto é que tiraram a chacota dele, colocaram em 3 línguas, em hebraico, grego, em latim, para que todos vissem: é o rei dos judeus, aquele homem. Os judeus viam aquilo como um grande escândalo. Como que o nosso Messias vai ser levantado? Logo em seguida ele vai perguntar isso. Como assim? Como ele vai ser levantado? E os gregos diziam: é loucura, esse homem é um grande louco. Como é que esse homem recusa a sabedoria dos gregos? Ele não quis até os gregos, preferiu ir até a cruz, louco. Mas o que Deus diz? Que a loucura dos homens é a sabedoria de Deus. Os homens se perdem porque se apegam às suas próprias sabedorias. Ao invés de irem até Cristo, ao invés de aprenderem com Cristo, que é a sabedoria de Deus. Então ele deveria ser levantado, porque ao mesmo tempo que a humilhação dele seria vista por todos, na verdade, ali também era como se ele estivesse sendo entronizado. Ali aponta para a universalidade da sua obra, que alcançaria o mundo. Ele deveria ser colocado no alto, porque na verdade é a grandeza dele, do ser dele. Ele era grande, um homem inigualável. Amou o Pai, amou os homens, amou o seu propósito. Então, na verdade, é a grandeza da alma dele. Por isso que no salmista, Isaías 53, ele vai dizer que o Senhor agradou-se desse momento, da sua cruz. Mas os homens pensam que agradou-se da violência, Não, o Pai não se agrada de violência, de sacrifício. Ele se agrada do autossacrifício, do amor, da devoção, daquilo que manifesta o próprio Deus. Abraão compreendeu isso na sua caminhada da fé, quando ele entregou o seu filho no seu coração, quando ele imolou ali aquele que estava ocupando o coração de Deus, o lugar de Deus, o trono de Deus. Não deixe que nada ocupe o seu coração, naquele lugar que é reservado para Deus, o trono. Então, queridos, estou caminhando para finalizar. O que dizia isso? Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Queridos, se nós não nos sentimos atraídos pela cruz, certamente é porque em nós ainda clama muito alto a voz do ego. E aí Jesus continua dizendo a nós: tome a sua cruz. É necessário ir até Jerusalém. É necessário ir até a cruz. Olhe para a cruz. Veja a cruz. Contemple. Tanto é que tem um episódio em que Jesus fala, ele cita isso em João 3 a Nicodemos. Ele diz que, assim como no deserto, Moisés levantou uma serpente de bronze,
assim importava que o Filho do Homem fosse levantado. Ele dizia versos antes sobre isso. Como eu falei, ele vinha dizendo sobre isso ao longo das Escrituras, do seu caminhar. E quando você olha para aquela serpente levantada de bronze no alto, os homens tinham que mirar a serpente para que fossem curados do veneno da serpente. E aquela serpente, nós sabemos nos livros dos reis, que se tornou uma grande idolatria aos judeus. Mas por que isto? Porque, na verdade, a serpente estava dizendo o seguinte: o veneno que picou o homem, que era o pecado, ele deveria então ali ser extraído do homem. E o processo de extração desse veneno, a cura, deveria ser pelo caminho oposto do que foi o envenenamento. Então ali vemos o bronze na Escritura. Volta e meia ele tem uma referência a uma espécie de julgamento. E ali a serpente, ela tem uma ideia de sagacidade, discernimento. Jesus disse isso: sede prudentes como serpentes e simples como as pombas. E a serpente também, ela tem um símbolo do diabo. Quando ali naquela haste a serpente estava sendo levantada, é como se ele dissesse o seguinte: olha, eu serei crucificado ali. E a crucificação do velho homem estará ali. O homem que se apegou ao conhecimento do bem e do mal. Não é o que diz o Gênesis? O homem confiou na serpente e ele apegou a si mesmo, ao seu próprio conhecimento. Ele apegou-se ao fato de poder discernir, e aí aquilo se tornou como seu alimento, e ele começou a viver por meio do seu próprio conhecimento. E ali ele se afastou do Pai, de Deus, e ali ele foi caminhando para a morte. E esse era o caminho da morte. E a pedagogia ali de Moisés era de que se o homem não for crucificado no seu próprio ego, se não morrer esse velho homem, esse apego a si mesmo, esse egoísmo, não poderá ser curado. Então ele diz: é necessário que o Filho do Homem seja levantado e que ele seja crucificado, para que todos vejam de que a cruz é necessária. E pela cruz, e por esse amor da cruz, nós somos atraídos a Ele. Então, o verso 34 diz o seguinte, eles continuam dizendo: como dizes tu, se necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Eles continuam indagando. Aqui, certamente, eles poderiam estar pensando o seguinte: mas nós lemos, por exemplo, em Daniel 7,14, foi-lhe dado a glória, o reino, o domínio, para que os homens, os povos, de todas as línguas e nações, o servissem. O domínio dele é um domínio eterno, que não será acabado e não poderá ser destruído. Talvez eles pensassem: mas eu também li em Isaías 9, 6 e 7, que diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e que venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça, desde agora para sempre. Talvez os judeus estivessem pensando: mas eu li, como que ele vai ser levantado? Como que ele vai morrer? Como é isto? E o reino?
Mas esses mesmos se esqueceram de Isaías 53. Isaías 53 é maravilhoso. Eu queria ler um pedacinho com os irmãos. No verso 52, 13, um pouquinho antes, diz: olha só, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Olha aqui como é que começa o verso 13 do capítulo 52. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Mas como? Ele vai à cruz. Os versos depois vão dizer isto. E ele continua dizendo, vamos para o verso 3, de Isaías 53. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha, nós víamos nele como que alguém estava sendo julgado pelo próprio Pai, Deus. Mas que ilusão, queridos. Olha, o verso 5 responde isso: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Olha a descrição. E o verso 10 diz, 11, para encerrar aqui esse texto: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas tuas mãos. Ele verá o fruto penoso do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Estava aqui, era necessário que o Filho do Homem fosse levantado e morresse. Por nós, era uma obra substitutiva, vicária. O homem era impossível você chegar a Deus, e ele foi até o Pai, e agora o caminho está aberto, e nós podemos ir de volta para o Pai. Mas de volta para o Pai é um processo de cruz. Ele diz: siga-me. E para seguir, tem que tomar a cruz. Voltando para encerrar, no verso 35 diz: ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. E disse essas coisas, e retirando-se ocultou-se deles. Aqui ele está dizendo que ele iria logo morrer. Para um pouco de tempo a luz está com vocês. Ele era a luz do mundo. Mas o bem interessante é que ele diz: andai, um novo imperativo, enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E aí, queridos, vem a seguinte pergunta: para onde você está indo, querido? Temos um alvo. O alvo é o Pai, mas não é possível chegar até o Pai sem passar pela cruz. E é isso que ele está dizendo aqui, porque logo aqui acaba o ministério terreno público dele aos homens, ele passa a falar aos discípulos. A luz ali é retirada deles, e eles agora deveriam crer naquela luz, nas palavras de Cristo, para que no momento das grandes trevas eles não ficassem perdidos, sem saber para onde ir. E aqui fica para nós, João 1, 2, 6, aquele que diz estar nele, em Cristo, deve andar como ele andou. Como ele andou, queridos? Nós vemos falando. Ele foi caminhando até a cruz, porque ele iria de volta para o Pai. E 1 João 1,7 diz: se, no entanto, andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Na verdade, todo esse processo de crucificação do ego, todo esse processo de aproximação de Deus, no qual nós estamos indo para o Pai, o caminho que nós sabemos de fato, que temos andado na luz, que estamos indo na direção correta, é aqui diz, temos plena comunhão uns com os outros. Se você tem se aproximado do Pai, se você tem tomado a sua cruz, isso deve gerar um grande amor ao Pai, ao seu reino, à sua igreja, ao seu próximo. Deus não pode ser servido por mãos humanas, queridos. É o testemunho das Escrituras. Nada podemos fazer para entregar a Deus, sendo que, na verdade, Deus quer fazer uma obra dentro de nós, uma obra de conformação ao seu Filho, e isso tem resultados eternos, e aqui neste mundo, resultados aprazíveis a Deus, que é a manifestação de Cristo ao próximo. Só podemos servir ao próximo, ou a Deus, na verdade, no Espírito, é o que diz Paulo. E se servimos a Deus no Espírito, não há como de associar que vamos servir ao nosso próximo. Não há como servir a Deus que não vemos, que é o Espírito, se não for manifestado a sua criação, aos homens, à terra. Porque Deus deve ser agradado e só pode ser agradado pelo Filho. E quando manifestamos o amor, as virtudes de Cristo ao nosso próximo, manifestamos Cristo ao homem, ao outro, e aí o Pai se agrada, não de nós, enquanto nós, Adão, porque é só um que é, nós existimos em Deus, toda a glória é ao Pai, é a Deus, e aí o Pai foi glorificado pelo Filho no seu ministério terreno, o Filho foi para o Pai, foi entronizado, primeiro passou pelo trono da cruz, até chegar ao trono da glória de Deus, passa pelo trono da cruz. A exaltação começa na cruz, quando ele foi levantado. E aí ele manifestou a glória do Pai. O Pai ali manifestou a glória do Filho, e tem manifestado a glória do seu Filho por meio do seu Espírito, por meio do seu corpo, que é a igreja. E a igreja deve entender que ela deve manifestar as obras do Filho, e glorificar o Filho, porque o Espírito veio testemunhar do Filho e dar a glória ao Filho. E nós, se estamos cheios do Espírito, vamos manifestar as obras do Filho ao próximo, as obras de amor. E aí o Filho será glorificado por nós, em nós,